Olá, terceirão. Então, nesse primeiro encontro, vamos concluir o módulo 2. Então, vamos concluir a partir da expulsão dos holandeses, né? Que vai provocar, então, a crise do açúcar. Então, a expulsão dos holandeses chamou-se Insurreição Pernambucana, né? A Insurreição Pernambucana, ela foi um movimento para expulsar os holandeses após a saída do governador Maurício de Nassau. Então, Maurício de Nassau foi um governador holandês com visão humanista que acabou promovendo um certo desenvolvimento na região. Mas isso não era característica de todas as colônias holandesas, né? Mas sim da personalidade do Nassau, né? Então, com a demissão do Nassau, uma comissão nomeada pela VIC, pela Companhia das Índias, né, para administrar o Brasil holandês, vai, então, criar uma política de arrocho colonial, aumentando os juros, aumentando os impostos. Então, isso vai provocar a reação de diversos setores da população da região, principalmente os senhores de engenho que estavam endividados com a companhia. Então, João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, mas também um negro forro, né, um alforriado chamado Henrique Dias, e um índio que foi catequizado, o índio Poti, conhecido como Felipe Camarão. Então, esses personagens lideraram aquilo que ficou conhecido como o primeiro exército brasileiro, né? Eles levaram 9 anos para expulsar os holandeses. Mas será que eles derrotaram os holandeses? Ou os holandeses que desistiram do Brasil? Ao mesmo tempo, é bom lembrar que a Holanda também dominava outros territórios de Portugal, como a África, e os holandeses poderiam voltar a invadir, né? Então, em 1661, 7 anos após o término da insurreição pernambucana, houve a assinatura do Tratado de Haia, onde Portugal praticamente indenizou a Holanda pela Holanda ter deixado a região de Pernambuco. É bom lembrar também que a Inglaterra, que estava em guerra com a Holanda naquele momento, apoiou também a insurreição pernambucana. O certo é que, com a expulsão dos holandeses, a região do Caribe, a região da América Central, né, banhada pelo Mar das Antilhas, essa região vai ser a principal concorrente da produção do açúcar brasileiro. Então, nas Antilhas, os holandeses, né, nas Bahamas, por exemplo, mas também os espanhóis em Cuba, os ingleses na Jamaica, os franceses no Haiti, enfim, em todo o Caribe, em todas as ilhas caribenhas, teremos o plantation canavieiro, e a região tornou-se a principal produtora de cana-de-açúcar, provocando então a queda no preço e também a crise do açúcar brasileiro. Então, várias regiões do Brasil entraram em decadência. O sul, a região de São Vicente, já tinha entrado em decadência antes da chegada dos holandeses, ou melhor, durante a chegada dos holandeses. E a região nordestina, Pernambuco até São Luís, vai entrar em decadência após a expulsão dos holandeses. Então, o Brasil e Portugal vão entrar numa grave crise econômica. Então, essa crise econômica ela vai impulsionar um fenômeno que já estava ocorrendo desde o século XVI, que foi a atividade bandeirante. Então, os bandeirantes, eles já no século XVI, se destacaram na captura de índios para vendê-los como escravos, né? Como o comércio de escravos africanos era muito lucrativo para Portugal, Portugal então não queria a escravidão indígena. Mas como o escravo africano era muito caro, em muitos lugares os colonos mais pobres optavam pela escravidão indígena, como era a região sul, a região de São Vicente, né? Que seria atualmente São Paulo. Então os paulistas se dedicaram à atividade bandeirante. Então ocorreram vários tipos de bandeira. As bandeiras acabaram levando o crescimento do território brasileiro. Então a interiorização do Brasil. A interiorização do Brasil foi incentivada por vários fatores. A União Ibérica, que caducou o Tratado de Tordesilhas, os jesuítas, os bandeirantes, a pecuária e a mineração
foram os fatores que levaram a esta expansão territorial e a esta interiorização. Bem, entre os tipos de bandeira, tivemos as bandeiras de preação, que caçavam índios. Também tivemos as bandeiras de sertanismo de contrato, que atacavam os quilombos, eram mais mercenários, né? Também tivemos as bandeiras de prospecção, que eram bandeiras que acabaram localizando as jazidas de ouro, diamantes e esmeraldas. E também tivemos as bandeiras droguistas, que buscavam, então, as drogas do sertão amazônico, por exemplo, o guaraná, a baunilha e o cacau. E o último ciclo Bandeirantes, né, que já está relacionado à época da mineração. Então, os garimpos da mineração ficavam em lugares muito isolados. Então, para abastecer os garimpos, era necessário um novo tipo de bandeira chamada bandeiras de monções. As bandeiras de monções, então, abasteciam os garimpos. Então, as bandeiras de monções eram atividades dos tropeiros e também dos mascates. Bem, a grande consequência da atividade bandeirantes foi a localização das jazidas de ouro, esmeraldas e diamantes na região de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. É bom lembrar que a atividade bandeirantes acabou, apesar de levar à interiorização, acabou despovoando várias regiões do interior do Brasil, devido ao genocídio de comunidades indígenas que ali residiam. Por outro lado, em São Paulo principalmente, há uma idolatria aos bandeirantes como desbravadores, como heróis nacionais. Então, temos duas visões sobre esse personagem histórico. O bandeirante, ao mesmo tempo, foi aquele violento conquistador que levou à destruição de comunidades indígenas, de quilombos, mas também foi responsável pela interiorização do Brasil. Claro que uma visão de desenvolvimento predatório, né? Um desenvolvimento que não seria sustentável pelos conceitos que nós temos atualmente. Então, a atividade Bandeirantes foi a atividade que levou à interiorização do Brasil e, como consequência maior, foi a atividade que tirou o Brasil da crise, Portugal, no caso, que a mineração foi a consequência maior do bandeirantismo. Então, para concluir este módulo 2, devemos fazer os exercícios da página 383, 384 e 385. Muita leitura e releitura. Um bom trabalho para todos nós.